Olá, boa tarde a todos. Eu sou Meison Rocha, sou dentista, residente de saúde da família. Estou lotado aqui no Aqui no Telesaúde Telesaúde Bahia Bahia, e e hoje hoje nós nós temos como temos como convidada a convidada nossa a nossa palestrante, palestrante, doutora Laura doutora Laura Diamantino, Diamantino, e vai falar que um vai pouco falar um para a pouco para a gente gente sobre sobre emergências e emergências e urgências urgências endodônticas, endodônticas, né, mais né, mais voltado para a voltado para a atenção atenção primária à primária à saúde. saúde. Boa Sejam todos Sejam tarde, todos gente. bem-vindos. bem-vindos. Essa Essa palestra é palestra é promovida promovida pelo pelo Telesaúde Telesaúde Bahia, Bahia. eh, É, e com e com vocês, né, eu vocês, vou né, deixar eu vou aqui a deixar aqui a palavra para a palavra para a doutora doutora Laura. Seja Laura. Seja bem-vinda. bem-vinda. Boa tarde, gente. É um Qualquer prazer estar dúvida aqui. Pode qualquer finalizar. dúvida você Você pode pode colocar no colocar no chat que a chat gente que vai a gente vai responder ao responder ao final da final web da web palestra. palestra. Fica à Pronto. Fica à vontade, vontade, Laura. Laura. Olá, gente. Boa tarde. É um prazer estar aqui. E como meu colega Mason falou, a gente vai abordar hoje sobre emergências e urgências em endodontia. Gostaria de agradecer pelo convite, né, aos residentes, aí, a galera da residência, ao Telesaúde. E, primeiramente, eu queria me apresentar, falar rapidamente quem sou eu. Meu nome é Laura Diamantino, eu sou cirurgiã dentista pela Baiana, sou pós-graduanda, especialização em endodontia pelo Núcleo Inovare, e também sou mestranda em odontologia e saúde pela UFBA. Então, esse é um pouquinho do meu currículo, mas para a gente começar, né, a nossa conversa, porque eu gostaria, né, que vocês participassem também ao longo da palestra, ao longo dessa aula. Eu gostaria que, se fosse possível, vocês entrassem, né, nesse site e utilizassem o código que está aparecendo na tela, ou entrar pelo link que eu posso estar enviando pelo chat também. Pronto, pessoal. Então, a gente vê, né, na nossa nuvem aqui, que existem algumas palavras que estão em maior destaque, como dor, infecção, abscesso, edema, pulpite, enquanto a gente tem outras menores, como acesso, procedimento resolutivo, cáries, inflamação. E eu acredito que todas essas palavras vão estar presentes na nossa apresentação hoje, inclusive, né, procedimentos resolutivos, que a gente vai abordar aqui também na atenção básica. E eu queria trazer esse jogo de palavras para saber quais são as primeiras palavras, né, que as pessoas e nós dentistas pensamos quando a gente fala de uma emergência. E agora, voltando à nossa apresentação, eu vou mostrar para vocês rapidamente nosso guia de apresentação. A gente vai abordar a diferença de emergência e urgência, quais são as atribuições do cirurgião dentista na atenção primária, né, como a gente lidou com as urgências durante a pandemia do Covid-19. Acho importante, né, mesmo que a gente já esteja, assim, teoricamente bem para o que a gente estava, né, eu acredito que é um tópico que ainda é relevante da gente abordar. E quando essas emergências, urgências endodônticas, elas ocorrem, a gente vai falar bastante do diagnóstico, inclusive falando da pulpite, né, que foi uma das palavras da nossa nuvem. Vamos entrar em algumas polêmicas, como formocresol ou paramono, falar, né, de abscesso, periodontite, que faz parte também do diagnóstico, o uso de antibióticos, que eu acredito que também vai ser um pouco polêmico, e os usos de anti-inflamatórios e analgésicos na endodontia, né? A gente não vive sem nossos queridos fármacos, então vamos começar. Quando a gente fala de emergência ou urgência, a gente vai para dois caminhos diferentes, né, normalmente, que é a primeira coisa que a gente vê quando a gente está aprendendo esses conceitos realmente. Então, de um lado a gente tem as emergências, de outro lado a gente tem as urgências. Então, teoricamente, dois caminhos diferentes. Teoricamente, mas vamos ver, né? O que é que, o que é que a nossa literatura diz, o que é que, né, a gente pode se embasar para diferenciar esses conceitos. O nosso Conselho Federal, né, ele diferencia a emergência e urgência
como situações que potencializam o risco de morte ao paciente. Já a urgência são situações que determinam prioridade para o atendimento, mas não potencializam o risco de morte. Quando a gente vai para uma literatura mais específica de endodontia, a gente vê que esses conceitos, eles meio que se, né, dissipam, e eles vão para o conceito de que uma emergência, de fato, independente da questão de risco de morte ou não risco de morte, uma emergência, né, em endodontia, ela vai romper o equilíbrio do paciente e vai impedir esse paciente de executar atividades rotineiras. Então, a gente fala daquela dor, né, que não passa, né, é realmente um desequilíbrio ali, né, em uma emergência verdadeira, raramente dura mais do que 2 a 3 dias, que geralmente é quando o processo agudo, ele, né, se estende aí, e dificilmente o emprego de analgésicos alivia a dor associada a uma emergência verdadeira. Então, a gente já tem outro tipo de conceito, né? Quando a gente vê emergências já mais específicas aí no ramo da endodontia. E artigos mais recentes, né, de 2021 e 2022, falam para a gente, né, que uma emergência endodôntica, ela ocorre quando o paciente sente dor. Então, a gente já fala aí, ele já traz a questão da dor para o conceito de emergência, né, associada com inflamação da polpa e ou dos tecidos perirradiculares, e a mesma definição, só que agora a questão da infecção, né, dos sistemas de canais radiculares. Então, a gente já começa a ter essa diferenciação de inflamação e de infecção. E eu acho que é isso que atualmente vem guiando as nossas condutas, né? Não mais essa questão do sintomático ou assintomático necessariamente. Mas a gente vê que, independente, né, de uma emergência ser algo que coloque a vida do paciente em risco, urgência não é, ou a literatura endodôntica, né, já traz conceitos de que emergência, né, já se caracterizaria, né, aquela questão da dor, aquele desconforto para o paciente. Então, mas a gente vê que independente, né, dos conceitos se diferenciarem de alguma forma, a gente vê que eles se encontram na resolução do problema. E a resolução do problema de emergências endodônticas, gente, a gente vai ter que intervir, né, imediatamente nos sistemas de canais radiculares. Então, independente, né, desses conceitos serem um pouco diferentes, a gente vai ver que eles se unem na resolução. Então, vamos falar um pouquinho agora das atribuições do cirurgião dentista na atenção primária, né? Isso aqui é do caderno, né, de odontologia na atenção primária. Então, é a atribuição do cirurgião dentista, né, além de todas aquelas outros tópicos que a gente estuda bastante, e vocês mais ainda, realizar os procedimentos clínicos de atenção básica em saúde bucal, incluindo os atendimentos das urgências. Então, sim, nós, né, como cirurgiões dentistas, devemos, né, realizar esses procedimentos, além de pequenas cirurgias ambulatoriais, procedimentos relacionados com a fase clínica, da instalação de próteses dentárias elementares, né, que não é mais o nosso ramo. Mas sim, a gente, né, é responsável por lidar com atendimento de urgência. E aí, entra uma questão muito importante, gente, muito importante, né? Porque quando a gente fala da emergência, né, eu vou utilizar o termo emergência muitas vezes na apresentação, né? A gente já viu os conceitos, mas eu vou preferencialmente utilizar o termo emergência. Mas, né, a gente vê que a urgência odontológica faz parte da atenção primária, como a gente já viu, né, no slide anterior. Assim, os casos de urgência devem preferencialmente ser solucionados nas unidades básicas de saúde. Deixa eu só botar uma ponteirinha aqui. Pronto. Dessa forma, os prontos atendimentos odontológicos dos hospitais regionais e das unidades de pronto atendimento, né, as UPAs, nossas famosas UPAs, devem apoiar as UBSs em casos de maior complexidade. Então, né, tem toda a questão, inclusive, de que caso o paciente, né, seja tratado na UPA, ele deve retornar para a unidade básica de saúde, porque é um ponto de apoio, né, para as nossas UBSs. Então, o ponto importante que eu queria chegar, na verdade, é esse aqui,
que a maior procura pelos serviços de urgências nas unidades é, sem dúvida, devido às doenças da POP e do periápice. Então, é de extrema importância a gente entender, né, acolher esse paciente com dor, né, porque é o sintoma mais relevante quando o paciente chega com urgência. Então, é preciso que, como a gente vai acolher esse paciente, né, como a gente é a porta de entrada para esse paciente, é preciso que a gente saiba acolher, mas não só acolher, é preciso que a gente saiba o que fazer, não é? Eu vou falar um pouquinho desse tópico que eu ainda acho extremamente relevante, né? Se vocês perceberem, essa notícia foi 31 de março de 2020, um períodozinho aí bem conhecido como o período que a pandemia chegou aqui no Brasil. E a gente vê, né, que as notícias, né, falavam para a gente que os atendimentos odontológicos de urgência seguiam funcionando, né? Mesmo com todo o caos que foi instalado, né, no mundo, nós, né, ainda continuávamos, né, acolhendo esses pacientes de urgência. Mas para isso a gente, né, tem que se embasar. A gente tem que, né, não só atender da forma que a gente atendia antes, muitas mudanças ocorreram, né, na forma que a gente estava lidando com esses pacientes. Inclusive no Journal of Endodontics, que é o maior jornal, né, de endodontia atualmente, trouxe a questão, né, do isolamento absoluto, que eu acho que é um ponto que é importante, porque a gente sabe, né, que normalmente os atendimentos de urgência odontológicos relacionados à endodontia não são feitos, né, o isolamento absoluto nas unidades. Inclusive, compartilhem a experiência de vocês também, se vocês tiverem, né? Mas eu trago essa questão que o isolamento absoluto, gente, ele é importante e continuou sendo importante mais ainda, né, nesse momento de pandemia que a gente viveu. Inclusive, essa foto aqui eu trouxe porque foi um procedimento de urgência que eu realizei na especialização. A gente não visava tratar o canal da paciente no momento, mas ela, né, que se queixava de dor, e a gente teve, né, todo esse aparato aqui para isolar, né, mesmo com as dificuldades encontradas, né, na coroa. Vocês veem, né, que né, precisava de um aumento de coroa, essa unidade, mas a gente, hoje em dia, não realiza endodontia, né? A gente não precariza a endodontia sem o isolamento, mas conscientes, né, de que a gente sabe da realidade e eu trouxe isso aqui para ressaltar a importância, né, do isolamento mesmo em procedimentos de urgência. Tá bom, gente? Mas aí a gente, né, tem alguns desafios das emergências endodônticas, que foi o que a gente começou a comentar um pouquinho, né? Até porque emergências são normalmente inesperadas, ninguém, né, tá ali esperando que vai acontecer um processo doloroso, um processo inflamatório, infeccioso, né? Então, como são inesperadas, a gente acaba tendo uma limitação no tempo de atendimento daquele paciente, porque normalmente a gente tem uma agenda, a gente monta nossos horários, então aquele paciente chegar ali, né? Principalmente nos consultórios, né? Mas eu acredito que a atenção básica, isso se solucione de forma melhor. Mas a gente tem uma questão muito importante quando a gente está falando das urgências endodônticas e emergências, né? A questão do estresse que o paciente está submetido ali, né? Ele já está num quadro doloroso muito grande. Além disso, né, quem faz o procedimento de emergência naquele paciente não é o profissional que normalmente acompanha aquele paciente, né? É um profissional novo. Então, além do estado de estresse, de dor, ele ainda tem aquela apreensão, né? Porque não conhece o profissional, não necessariamente tem um vínculo com aquele profissional. E artigos, até mesmo muito mais antigos, desde 1991, já traziam essa questão, né, do estresse, do nível, né, de estresse associado com o tratamento de canal. E esse estudo aqui de referência, que é utilizado até hoje para, né, abordar essa questão, trouxe, né, que o tratamento endodôntico é um dos procedimentos dentários que traz maior nível de ansiedade e dor.
atrás apenas, né, das cirurgias aí orais menores, né. Mas a gente vê, né, o quanto o procedimento endodôntico, não só a questão emergencial, né, mas o próprio tratamento de canal já traz uma apreensão ao paciente. Então, quando se dá uma emergência, isso é mais, né, ampliado ainda, né, digamos assim. Então a gente tem os desafios, né. E aí você me pergunta, né, e quando é que essas emergências endodônticas ocorrem, né? Então existem 3 momentos que elas podem ocorrer. Normalmente, né, a gente vai focar aqui previamente ao tratamento endodôntico, né, que é quando o paciente não realizou nenhum tratamento endodôntico, e aí, né, uma das palavras na nossa nuvem foi ali cárie. Então o processo, né, carioso, a doença cárie desenvolveu um processo inflamatório e consequentemente infeccioso ali. Então previamente ao tratamento endodôntico, podem ocorrer durante o tratamento endodôntico também, mas a gente não vai abordar muito esse aspecto aqui hoje, porque não é nosso intuito. E posteriormente ao tratamento endodôntico, né, que podem ocorrer normalmente poucas horas ou poucos dias após o tratamento, e quando pode ocorrer, né, muitos anos após, né, que aí normalmente necessitaria de um retratamento, mas a gente não vai abordar muito esse aspecto também não. Então eu acredito que as emergências endodônticas que ocorrem previamente ao tratamento endodôntico são as que mais acometem, né, a atenção básica e a que mais a gente vai estar abordando aqui hoje também. E um aspecto que é muito importante, gente, é reconhecer que cada condição, né, que a gente vai abordar aqui no próximo slide, cada condição ela não vai ocorrer de uma forma isolada, né? A inflamação e a infecção do sistema de canais, elas vão inicialmente causar uma inflamação ali do periápice, e se nenhum tratamento for promovido, né, essa inflamação pode progredir para se tornar uma infecção. E aí, isso tudo vai ocorrendo, né, concomitantemente, né, não vai ocorrendo de forma isolada, por etapa, é muito mais por didática, né, que a gente divide, essa classifica, né, essas categorias, digamos assim, do que, né, é o que ocorre de fato. Mas o que é importante antes da gente, né, falar da das categorias, né, das classificações de emergência, digamos assim, quando a gente fala, né, de emergências endodônticas, e não só de emergências endodônticas, mas de endodontia, isso aqui poderia servir para um slide que não fosse de emergências, por exemplo. Isso aqui é importante, eu acredito, que para todas as especialidades da odontologia, né, a importância do diagnóstico, mas quando a gente fala de endodontia, isso aqui é muito, muito, muito importante, gente. A gente precisa conhecer o histórico daquele paciente, né? Como foi o processo, né, de dor até chegar aqui, porque pode ajudar a gente a entender como foi que, né, ocorreu a emergência, os sintomas daquele paciente, né, ouvir aquele paciente, quais são os sinais clínicos que ele apresenta edema, ele não apresenta, ele apresenta um abscesso, ele não apresenta. Então, os sinais clínicos que a gente vai identificar também são de extrema importância, bem como os resultados de testes diagnósticos, né, palpação, percussão, né, teste de vitalidade pulpar, além dos achados radiográficos, que eu acredito que não preciso comentar da importância, né, desses achados radiográficos para a endodontia, né? O endodontista, ele necessita de radiografias em todo momento, né, do tratamento endodôntico, antes, durante e depois. Então, não precisamos estar aqui falando da importância da radiografia na endodontia. Então, vamos lá, né, vamos começar, conversando, né, sobre as classificações, né, dessas dessas infecções, inflamações, né, dos acometimentos da polpa e do sistema de canais radiculares. Vamos começar conversando, né, sobre a pulpite irreversível sintomática, que é aquela dor, né, que o paciente morre, não passa com analgésico, não passa por nada, mas a gente vai comentar também.
né? E as dores de origem perirradicular. Periodontite apical aguda e o famosíssimo abscesso dentoalveolar agudo, mais conhecido como ADA, né? E que ele se divide em alguns estágios, né? Estágio inicial, involução e evoluído. E muitas das nossas condutas vão depender, né, de qual estágio esse abscesso vai estar. E o flare-up, que foi aquilo que a gente comentou, que são emergências que podem acontecer durante o tratamento, mas que a gente não vai comentar, né? Porque são emergências que aconteceriam, né, teoricamente no céu. Então, vamos comentar sobre a pulpite reversível sintomática, né? Nossa primeira condição aí, né? Nossa primeira sintomatologia aí dolorosa. Ela causa uma dor severa, contínua, excruciante, fastidiosa, né? Espontânea. O paciente, né? Não é motivada por nenhum estímulo, então não necessariamente quando o paciente mastiga, não necessariamente quando o paciente come algo gelado, às vezes sem nenhum estímulo, o paciente, né, sente aquela dor, que muitas vezes, né, é difusa. Às vezes ele não consegue identificar nem qual é a unidade que ele está sentindo a dor. E eu coloco essa questão do uso de analgésicos porque o paciente normalmente relata que ele utiliza analgésicos, né, que ele utiliza dipirona, que ele utilizou paracetamol, que ele utilizou nimesulida, mas que nada passou. E que ele não consegue dormir, sabe? Então, são relatos, né, normalmente muito extremos da dor, né? É aquela polpa realmente está inflamada ali por aquele processo, né, bacteriano, né, que está se desenvolvendo ali do processo carioso. E quando a gente fala dessa dor difusa, eu gosto sempre de trazer uma radiografia, que foi no momento que eu trabalhei em Barreiras, e que essa paciente chegou falando que o dente que ela tinha feito o canal, né, estava com muita dor. E esse dente que ela tinha feito o canal estava com muita dor, né? A característica já, né, de uma inflamação aí muito grande, a gente já suspeita logo da pulpite, né, irreversível. Aí eu falei, não, vamos tirar uma radiografia para ver, né, o que é que está acontecendo com esse dente que você fez o canal. Quando a gente vai ver, gente, olha o dente do lado já com um processo carioso enorme. Então, normalmente, a gente vê nas radiografias, né, uma grande cavidade de cárie como essa aqui, né, acontecendo. A gente normalmente não vê nenhuma alteração no ápice, tá? Mas a gente consegue ver que na coroa, né, a gente tem já uma grande abertura, uma grande abertura dessa cavidade, né? Outra radiografia que eu trouxe para vocês, que eu acho bem interessante, que é ainda nessa questão da grande cavidade de cárie, que a gente consegue visualizar, mas a gente não vê necessariamente nenhuma alteração no ápice radicular, né? E essa paciente com bastante dor. Mas e aí, quando o paciente chega com pulpite irreversível sintomática, o que é que a gente faz? Né? O que é que a gente faz? A gente passa antibiótico e não faz mais nada? Não, né, gente? Quando o paciente chega com pulpite irreversível sintomática, a gente, né, faz a pulpectomia daquela unidade e a gente medica aquele dente com autosporin normalmente. Eu não sei como é o acesso ao autosporin, né, nas unidades básicas, mas a gente vai conversar também mais para frente sobre o uso do formocresol e o do paramono. Então, é importante que a gente utilize uma medicação corticosteroide para que aquela inflamação ela se reduza, né, daquela polpa ali, daquelas fibras nervosas. Muitas vezes a gente não consegue, né, na atenção básica, realizar a pulpectomia, mas acredito que a abertura da cavidade, junto com a medicação, né, já possa dar um alívio ao paciente. Em dentes multirradiculares, né, a gente né, opta por fazer a pulpectomia do canal mais amplo ou apenas a pulpotomia, não necessariamente a pulpectomia. E o mesmo procedimento de medicação, né, com corticosteroide é muito importante. A gente também recomenda a prescrição de buprofeno, né, nesses casos que os pacientes, né, estão com muita dor, né, de 6 em 6 horas, e é um protocolo
de atenção à saúde, é o que o protocolo de atenção à saúde fornece para a gente também, né? Em casos de pulpites, o tratamento é a pulpectomia, o curativo endodôntico e a restauração provisória. Então, a gente vê aquele sangramento, né? Eu trouxe essa imagem porque é comum, quando a gente tem a pulpite reversível, a gente vê esse sangramento intenso, né, na cavidade, assim, que a gente faz o acesso coronário, porque aquela polpa estava gritando por socorro, né, gente? Ela estava pedindo assim, meu Deus, não aguento mais aqui esse ambiente inóspito, tipo isso. E aí eu decidi perguntar a algumas colegas minhas, né, quais são as experiências, né, delas com relação a esse quadro, né, de pulpite reversível. Elas trabalham, né, na atenção primária em unidades de saúde do interior, uma em Feira de Santana e outra em Cruz das Almas, e, né, ambas relatam que realizam o acesso, né, quando tem, né, o material disponível, como, por exemplo, o Lima 10, né, elas realizam a pulpectomia daquela polpa ali, né, inflamada. Algumas realizam a medicação intracanal com paramono, outras realizam a medicação intracanal com formocresol, e aí a gente vai estar discutindo isso muito em breve. Outras prescrevem anti-inflamatório e antibiótico em casos de pulpite reversível, e realizam, né, um encaminhamento para o CEL ou para a clínica escola da região. Mas vamos entrar agora em uma polêmica sobre o uso do formocresol ou do paramono. Isso aqui eu acredito que eu vou me sentir muito bem se vocês que estiverem assistindo tiverem isso em mente a partir de agora. Porque o paramono, gente, ele não é capaz de atingir os terços médio e apical do sistema de canais articulares. Então, ele não vai ter uma ação ali efetiva no que a gente quer, entendeu? No controle no controle bacteriano ali, a gente não vai conseguir atingir os terços médio e apicais, né, do canal. Além disso, né, muitas pesquisas revelam que o formocresol ele é muito mais eficaz que o paramono, mesmo em contato direto, né? Então, o paramono, de forma isolada, né, ele está em desuso, né? E apesar, né, de ambas as substâncias apresentarem um potencial citotóxico, se a gente utilizar, né, de forma adequada, e eu vou, né, falar com vocês aqui agora também como a gente deve utilizar esse material, a gente reduz, né, essas chances de citotoxicidade e não tem por que a gente ainda continuar utilizando o paramono se a gente já sabe, né, se já é comprovado cientificamente que ele não é capaz de ter a ação que a gente gostaria que ele tivesse. Então, vamos ter em mente, né, que hoje em dia o formocresol é nossa opção de escolha, tá bom? Com relação a essa medicação de emergência. Então, como é que ele age? Como é que o formocresol age, tá? Ele tem ação bactericida por contato e a distância. Então, são os vapores, né, dessa substância que vão promover, né, essa ação bactericida. Então, tanto a indicação para canais, né, que você teve uma instrumentação parcial, então chegou aquele caso ali de pulpite, né, como a gente acabou de ver, e a gente não conseguiu fazer uma instrumentação, né, um preparo químico-mecânico adequado, que é o que normalmente acontece, né, nas urgências, nas emergências, enfim. Então, a gente pode estar utilizando o formocresol, sim. Então, caso não tenha, né, o otosporin, que foi a indicação, né, daquele outro slide, a gente pode estar utilizando o formocresol como medicação. Além de que a gente pode utilizar em dentes necrosados também, então, não só em casos de pulpites, tá bom, gente? Então, a gente pode sim utilizar essa medicação para os outros casos. Então, como é que a gente usa essa substância? A gente não vai lá, pinga, encharca o algodão e bota lá, não, tá, gente? Não, a gente tem que secar bastante essa bolinha de algodão que a gente, né? Não precisa molhar, encharcar a bolinha de algodão, não. A gente só pinga uma gotinha, é suficiente numa bolinha, e seca bastante essa bolinha, porque o objetivo no formocresol é que os vapores tenham essa ação.
né, tanto no terço apical como médio. Por contato, ele vai ter uma ação mais no terço cervical, mas a gente não precisa estar, né, pelo fato da gente conhecer a citotoxicidade dessa substância, não precisa que a gente esteja encharcando, até porque a gente pode irritar os tecidos perirradiculares com essa substância. Então, vamos ter, né, consciência na forma de usar, tá bom, gente? Mas, de forma geral, o Paramuno, né, de forma isolada, ele não é mais indicado, gente. E eu gostaria de trazer isso porque eu vejo que, quando eu converso, né, com colegas e profissionais que trabalham na atenção primária, eu vejo que existe muito essa dúvida ainda de qual material, de qual substância usar. Mas eu espero que, né, a gente tenha esclarecido um pouquinho aqui esse aspecto. Pronto. Agora que a gente saiu da pulpite irreversível sintomática, né, que seria uma condição de polpa viva, né, de polpa bio, que a gente chama, né, a gente vai para as condições de polpa necro agora, né, que já infelizmente atingiram o ápice, né, o tecido perirradicular. Só que o dente, né, já entrou em estado de necrose, né, já passou pelo estado de necrose, não tem ali mais vitalidade pulpar. Então, por exemplo, se a gente realiza um teste de vitalidade nesse dente, ele não vai responder. Então, a periodontite apical aguda, o paciente sente uma dor intensa à mastigação. Quando ele mastiga, ele não aguenta de dor, gente. Então, o teste a percussão vertical, o paciente pode revelar uma dor insuportável, entendeu? Às vezes a palpação também na região, ele sente uma dor, né, no ápice ali, dor ao toque, né? E ele pode revelar para a gente a sensação de dente crescido, devido a uma leve extrusão, né, que ocorre ali no ligamento periodontal, né? Ocorre um edema no ligamento periodontal. Então, ele tem essa sensação de dente crescido, né? E radiograficamente pode ou não haver um espessamento. Aqui nesse caso a gente consegue ver, né, um espessamento do ligamento periodontal e a gente vê, né, duas áreas radiolúcidas associadas, né, às raízes desse molar aqui, além de uma extensa lesão de cárie, né, gente? Esse artigo aqui é muito interessante. Mas nos cadernos, né, de atenção, conhecido também, essa condição é conhecida como pericementite, que é periodontite apical aguda, mas o tratamento, né, pode incluir aí o alívio oclusal, né, desse paciente, além de uma medicação anti-inflamatória analgésica, né, e encaminhar esse paciente para o tratamento endodôntico. É importante que a gente esteja aí medicando esse paciente, né, porque ele está com um processo inflamatório ali. Não é infeccioso ainda, mas inflamatório na região do periápice. Então, ele sente muita dor, gente. Ele sente muita dor, a mastigação. Então, o alívio oclusal e essa medicação anti-inflamatória, né, além de um acesso ali com uma irrigação, mesmo que muito amadora, né, mesmo que não muito intensa, já pode promover esse alívio aí para o nosso paciente, tá bom? Deixa eu baixar aqui. Pronto. E aí a gente traz aqui agora o nosso famoso abscesso dento-alveolar agudo, né, gente? Né? É muito importante a gente estar trazendo esses casos de abscesso, porque já acho que acredito que já entra na questão dos antibióticos, dos usos dos antibióticos. A gente viu que as condições prévias a gente não faz nenhum uso de antibiótico, né? A gente não indica fazer uso de antibiótico em nenhum das condições que a gente visualizou, mas a gente consegue ver que no abscesso a gente já começa a ter um quadro infeccioso, mas a gente ainda tem algumas divisões, né, que a gente pode compreender melhor esse quadro de abscesso. Então, a gente vai começar falando do abscesso agudo em estágio inicial, tá bom? Eu ainda tinha muita dificuldade quando eu entrei na especialização de entender, né, essa sequência, né, dos abscessos, mas eu acho que com os casos que a gente vai pegando, a gente consegue visualizar melhor.
Mas eu espero que vocês entendam aqui também. Acho que vai ajudar muito no diagnóstico clínico de vocês e na conduta, né, que vocês vão tomar a partir de então, né, com os pacientes de urgência. Então, quando a gente tem um abscesso em estágio inicial, gente, não tem tumefação, não tem nenhum inchaço ali, não tem nada assim que revele para a gente que tem algo de errado, mas a dor pode ser excruciante, gente. O paciente morre de dor, tá? Inclusive, o diagnóstico de abscesso, ele pode se confundir com de periodontite apical aguda, porque o paciente também sente dor à mastigação, ele também sente que o dente, né, tá crescido devido, né, ao edema do ligamento periodontal ali, porque querendo ou não, né, aquela secreção, aquele exudato purulento tá ali inflamando a região, então ele sente muita dor, tá bom? Só que a gente só vai diferenciar essas condições porque quando a gente realiza, né, o acesso e o preparo daqueles canais ali, a gente consegue visualizar um exudato purulento, né, drenado pelo canal. A gente vai visualizar, né, através do acesso, né, do canal, a gente vai visualizar mesmo, através do canal, a secreção daquele exudato purulento. Então, só assim a gente vai conseguir diferenciar do diagnóstico, né, de periodontite, porque a sintomatologia é muito semelhante. Quando a gente fala do abscesso perirrudicular agudo em evolução, né, a gente tem ele em estágio inicial e agora a gente tem ele em evolução, como se fosse o seu segundo estágio, né? Aquela secreção purulenta, ela não está mais contida ali no espaço perirradicular, né? Ela vai estar localizada agora de forma intraóssea, né? E vai levar a uma expansão do osso cortical. E isso, gente, pode levar a muita dor, tá bom? Geralmente a gente já vai ter ali um edema, né, extra intraoral. A gente não vai ter pontos de flutuação ainda, mas a gente, né, pode ver um edema já ali, pode ser extra ou intraoral. E o paciente já pode ter um possível envolvimento sistêmico, né? Porque ele já não está mais contido ali naquele espaço, né, perirradicular. Então, já, né, envolveu aí, né, circulação sanguínea. Então, é muito possível que esse paciente, ele tenha um envolvimento sistêmico. E da mesma forma que o estágio inicial, a gente vê a drenagem via canal, em evolução, a gente também vai ver a drenagem via canal e vai ser a solução, né, para o nosso problema. A drenagem via canal é o que vai solucionar, assim, o nosso quadro, né, de abscesso em evolução. Eu queria trazer um casinho para vocês, né, desse abscesso em evolução. Vocês conseguem ver que existe um ligeiro aumento aqui, um ligeiro edema, tanto que esse suco nasolabial, ele fica mais disfarçado do que esse, né? O paciente se queixou, né, de que estava com esse dente, que ele já precisava fazer canal. Graças a Deus, ele não estava com sintomatologia dolorosa e nem com comprometimento sistêmico, mas caso ele tivesse, com certeza eu prescreveria antibiótico. Mas só para vocês terem noção, nesse caso, eu não prescrevi antibiótico para esse paciente, mesmo ele estando com abscesso. Por quê? Porque ele não tinha comprometimento sistêmico. O nosso dente aqui, né? A gente vai falar mais para frente quando eu falar para vocês de antibiótico, mas tá tudo necrosado aqui, gente. Tá muito necrosado. O antibiótico ele nunca teria acesso, né, a esse foco ali, né, de bactérias. Então, não traria nenhum benefício ao nosso paciente. Na verdade, só traria resistência, né, aos antibióticos. Mas, enfim, a gente vê que não tem nenhum ponto de flutuação urocanino, né? A gente vê que não tinha nenhum ponto de flutuação, nem extraoral, nem intraoral. Tanto não tinha intraoral que eu nem tirei foto para documentar, porque caso tivesse, né, a gente precisaria fazer a incisão daquele ponto de flutuação, mas o abscesso em evolução, ele ainda não tem aquele ponto de flutuação, gente. O paciente apresenta um edema, né, que nesse caso ele já apresentava um edema extraoral, ele tinha um edema intraoral também,
mas não tinha um ponto de flutuação, que é a característica do abscesso evoluído, que é o que a gente vai falar agora. Que o que caracteriza o abscesso dentoalveolar agudo evoluído é o ponto, né, a presença do ponto de flutuação extra ou intraoral, né? Pode ser em ambos, inclusive. E os sintomas, né, podem ser semelhantes às fases anteriores ou o paciente realmente não sentir nada, né? Isso depende muito do, do sistema, né, do paciente, do comprometimento sistêmico também. Muitas vezes o paciente está com algum comprometimento sistêmico, então tudo isso pode se agravar mais ainda, né? Então, o que é que a gente tem que fazer, né, quando a gente tem um abscesso evoluído, né? A gente conseguiu diagnosticar que era um abscesso, né, agudo evoluído. Então, a gente normalmente faz a incisão no ponto de flutuação, né, a drenagem daquele abscesso, né? Além do tratamento endodôntico, né? Porque a gente sabe que a gente tem que remover a causa ali, né? E a gente pode prescrever também, né, analgésicos anti-inflamatórios também, né? A gente não necessita prescrever antibióticos caso o paciente não tenha algum comprometimento sistêmico. Então, caso, né, esteja tudo bem ali, a gente só prescreve os analgésicos e anti-inflamatórios. Normalmente, a condição sistêmica está relacionada ao abscesso em evolução do que o abscesso evoluído, né? Eu trouxe um vídeo para a gente conseguir visualizar esse abscesso evoluído com ponto de flutuação. Então, bora ver. Então, né, se tiver o ponto de flutuação, vocês podem ter certeza que aquele abscesso já está evoluído. Seja intra ou extraoral, tendo ponto de flutuação, aquele abscesso já está em sua última etapa. Vou passar. E aqui foi um caso, né, que eu realizei na pós-graduação, que o paciente, né, se apresentava nessa condição de abscesso evoluído. Olha o ponto de flutuação aqui, já indicando para a gente. Ele, graças a Deus, não tinha nenhum comprometimento sistêmico. Então, nesse caso, a gente não prescreveu um antibiótico. Quando ele voltou, olha que beleza, a gente fica super feliz quando isso acontece, porque a gente viu que aquela condição ali infecciosa, né, tomando conta ali do dente, do osso do paciente, né, tomando conta de tudo, foi resolvida, foi sanada, né, e isso deixa a gente muito feliz. Então, o que é que os protocolos, né, de atenção à saúde dizem para a gente, né, com relação ao manejo, né, do abscesso? Então, dizem exatamente o que a gente já conversou, né? A pupectomia, né, o ideal, né, o esvaziamento e saneamento dos condutos radiculares, né, com bastante hipoclorito, haja hipoclorito para sanear esses canais, né? Então, a gente realiza, né, pode realizar essa drenagem intra e extraoral do abscesso a depender, né, de que fase ele esteja. Isso não tem dúvida nenhuma. Tendo pontos de flutuação, a gente realiza a drenagem. Tendo pontos de flutuação, a gente sabe que ele já está na sua última etapa, que ele já é evoluído, né? E além do curativo endodôntico, né, que a gente pode sim utilizar nesse caso um formocresol, não para mono, mas, né, gente, e restauração provisória, né? E a gente também está apto para realizar a drenagem extrabucal do abscesso, caso, né, o ponto de flutuação esteja localizado de forma extraoral, né? Mas a gente tem outras formas, né, de manejar, né? Através do tratamento endodôntico propriamente dito,
Então, a gente vê que o tratamento endodôntico, ele tem eficiência, né? Nesse caso, a gente não prescreveu antibióticos, como eu falei, mas a gente vê que o tratamento endodôntico tem eficiência porque a gente vê que houve remissão do quadro clínico que ele apresentava. Então, além disso, a gente pode estar indicando para o nosso paciente uma compressa morna intraoral, bem como o uso de analgésicos, anti-inflamatórios e antibióticos com ressalvas, né, gente? Antibióticos quando tem algum comprometimento sistêmico. Eu coloquei um asterisco porque a gente vai entrar nesse assunto agora. Antibióticos, né? Prescrever ou não prescrever? Fica aí a dúvida. Eu vejo muitos relatos, né? Inclusive coloquei um aqui que, né, em casos de pulpite irreversível, existe a prescrição, né, de antibióticos. E, gente, a gente deve parar com isso a partir de agora, porque o uso de antibióticos ele só deve ser usado quando o paciente apresenta uma infecção associada à ocorrência de tumefações difusas, quando a gente consegue identificar a presença de celulites e ou que está causando sinais ou sintomas sistêmicos. Então, enquanto a gente não tiver nenhuma dessas duas condições, a gente não prescreve antibióticos. Na verdade, a gente só vai estar fazendo mal em criar resistência, né, para aquele paciente. Então, em qual quadro, né, a gente prescreve antibiótico? Quando o paciente está com febre, né, prostrado, mal-estar, ele apresenta, né, um edema ali, né, relacionado a uma celulite, né, um edema difuso ali, né, porque se ele tiver um edema localizado, como a gente discutiu em casos do abscesso em evolução, não é indicação para o uso de antibióticos, entendeu? Como foi a conduta que eu tomei. Não há necessidade de antibiótico se a gente tem um edema localizado. Mas quando a gente tem uma tumefação difusa, um edema difuso, isso aí já é um sinal de alerta para a gente. E quando a gente tem, né, envolvimento dos nódulos linfáticos também, né? Quando a gente palpa, né, o paciente consegue perceber que existe uma alteração ali. Então, gente, é muito importante, né, que a indicação do antibiótico ela seja baseada em evidências científicas, né? Não vamos estar prescrevendo antibiótico à torta e à direita por aí, porque a gente sabe, né, que a grande maioria das infecções de origem endodôntica ela pode muito bem ser tratada sem a necessidade do emprego de antibióticos. E a gente viu, né, nos casos anteriores, que a gente consegue manejar, né, aquele paciente, aquela emergência, sem a necessidade de empregar antibióticos, né? Quando a gente dispõe ali, né, de materiais e de insumos, a gente consegue, né, cuidar, né, e tratar aquele paciente sem a necessidade de antibióticos. E um aspecto muito importante, né, a ausência de circulação sanguínea na polpa ali, principalmente nos casos, né, em que há já necrose, né, abscesso, periodontite, né, vai impedir o acesso de antibióticos. Foi o que eu havia comentado, inclusive, previamente. Então, a gente vai prescrever o antibiótico, mas o paciente não vai ter nenhuma melhora, né, com aquele antibiótico. Ah, mas depois que passou o antibiótico, passou a dor. Porque o processo agudo, né, ele se dá ali entre 2, 3, no máximo 5 dias. Então, é o tempo, né, ali de, né, mais ou menos o uso de antibióticos. Então, muitas vezes a gente acha que a prescrição de antibióticos é o que, né, curou a dor do paciente. E, né, só o que a gente faz é aumentar a resistência à penicilina, né? Se a gente for pegar esse estudo, né, que foi realizado, né, de 1998 a 2008, né? Então a gente vê aí em alguns anos, né, que se passaram, existia uma incidência de resistência à penicilina de 5%, né? E depois de alguns anos, essa resistência subiu para 55%, gente. Então, é um quadro, né, que a gente vê que tende, né, a crescer cada vez mais, principalmente porque a gente está prescrevendo antibióticos sem base para isso, a gente está prescrevendo para um manejo da dor do paciente, e não é isso que a gente quer, gente. A gente deve prescrever antibiótico com consciência, né, com bom senso,
eu acredito que é, é a melhor escolha a se fazer. E para isso acontecer, a gente tem que saber diagnosticar o nosso paciente, né? Então, esse uso excessivo e inadequado de antibióticos, tanto entre dentistas quanto endodontistas, não deve mais acontecer. E, né, o que a gente vê é o uso de antibiótico como manejo da dor. Então, de todas as formas que a gente tem para, né, tratar uma emergência endodôntica, a gente vê que o único momento, né, que a gente prescreve um antibiótico é quando a gente tem um comprometimento sistêmico, né? Ou quando a gente tem uma tumefação difusa ali gerando uma celulite. Mas enquanto isso não for, né, não acontecer, gente, enquanto essas condições não acontecerem, não tem por que a gente estar passando antibiótico para manejar a dor do paciente. Ainda mais em casos de pulpite sintomática, gente. Não existe fundamentação, e nem em casos, né, de abscessos existe a fundamentação, né? Nem em casos em que o dente está necrosado existe a fundamentação, justamente porque a gente não tem mais uma circulação sanguínea ali naquela região. Então, o antibiótico não vai ter efeito nenhum, tá? É basicamente isso que eu queria trazer sobre antibióticos. Mas e as outras medicações? Né? Então, a gente pode sim conversar sobre elas, né? O uso de anti-inflamatórios e analgésicos, né? São nossos, né? Auxiliadores, digamos assim, né? Quando a gente está lidando com a situação de emergência endodôntica, né? Então, para o manejo da dor e inflamação, o ibuprofeno é considerado o ANES mais efetivo disponível, né? Para a gente aí. E o paracetamol, a dipirona, até podem ser recomendados quando o paciente não tolera o ibuprofeno, mas eles também podem ser utilizados em associação com o próprio ibuprofeno, né, para o manejo da dor daquele paciente. Então, independente de ser uma pulpite, independente de ser uma necrose, independente de ser, né, uma periodontite, como a gente viu que o paciente sente muita dor, né, a gente pode estar, né, utilizando essas medicações como nossos auxiliares ali mesmo, né, como os nossos ajudantes, né, mas a gente sabe que a única coisa que vai realmente, né, curar, né, entre aspas, a dor daquele paciente é, de fato, né, o tratamento endodôntico, por isso que a gente precisa estar encaminhando aquele paciente, né, para a realização do tratamento. E aqui eu trouxe, né, um esquema de administração de forma bem breve, tá, galera? Porque no final eu vou estar deixando um QR Code com todas as referências que foi utilizada nessa apresentação. Então, o protocolo de atenção à saúde, né, ele dá esse esquema de administração para a gente, né, para a gente se guiar. Então, a gente vê, né, que existe a amoxicilina com clavulanato de potássio, né, a amoxicilina pura, a clindamicina, né, para pacientes que têm, né, intolerância à amoxicilina, nosso paracetamol, né, ibuprofeno, que foi o anti-inflamatório, né, de escolha que a gente conversou, a dipirona sódica. Então, assim, o atendimento das urgências e emergências, né, ele deve ser realizado de forma resolutiva, gente. Ou seja, não apenas prescrever e medicar, que é o que a gente conversou agora, né? A gente não deve só prescrever ou medicar, né, os pacientes, gente. Então, a gente, em casos que precisem de alguma intervenção, né, a gente precisa, né, realizar o procedimento, porque a prioridade sempre é remover a causa do problema. Tá bom, gente? Eu acho que é isso que eu queria trazer para vocês. Eu não sei se vocês lembram, mas no início da palestra eu trouxe aquela metáfora dos caminhos, né, de urgência em emergência, e trouxe que no fim das contas aqueles caminhos eles se encontram, né, na proposta de realizar a intervenção, né, do sistema de canais radiculares. Mas eu trago essa imagem aqui no fim, porque quando a gente tem pessoas, né, quando a gente tem uma equipe, quando a gente tem colegas e quando a gente tem pessoas para estar ao nosso lado, esse caminho ele fica muito mais fácil. Mesmo que a gente encontre, né, as
bifurcações aí que normalmente a gente encontra, né, os desafios, né, que a gente falou sobre isso também. Mas se a gente tem pessoas ao nosso lado, eu acredito que esse caminho ele fica muito mais fácil. E é isso, gente. Gostaria de abrir o espaço agora, né, para as dúvidas, para as sugestões, né, e agradecer mais uma vez a oportunidade de estar conversando, mesmo que bem brevemente, né, sobre, né, essas emergências aí endodônticas que enlouquecem a gente também, né, mas que, né, são muito importantes, né. O que eu gostaria de deixar, eu acho que é entender, né, o diagnóstico daquele paciente de fato, não prescrever antibióticos, né, de forma indiscriminada, e acredito que o uso do paramono, né, que está em desuso hoje em dia. Então, acho que ter essa consciência já vai me deixar muito feliz. Aqui é um QR Code com as referências, então quem quiser, né, eu deixei um drive disponível com as referências utilizadas. Então, quem quiser, é só botar a câmerazinha do celular que vai estar lá tudo. E é isso, gente. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, eu estou à disposição. E passo a palavra para o mediador, doutor Mason. Olá, parabéns, Laura, excelente apresentação, excelente explanação. Eh, Obrigada. Estou muito satisfeito com essa aula, essa web palestra. Tirou muitas dúvidas para a gente aqui trabalhar na atenção primária e que está ali lidando com essas urgências, né, cotidianamente. E a Imagino, gente tem imagino. algumas perguntas aqui no chat para você. Massa. Vou começar a falar as perguntas, tá bom? Tá, E aí você vai respondendo. Vou falar de uma em uma. pronto. Pode mandar. Então, a primeira pergunta. Boa tarde, Laura. Uma urgência endodôntica com necessidade de acesso, saneamento e uso de hipoclorito de sódio pode ser realizada sem isolamento absoluto? Então, gente, urgências a gente não preconiza realizar sem isolamento, né? Mesmo que sejam urgências, né? Mesmo que sejam situações de urgências, né? A gente sempre preconiza o uso do isolamento, né? Inclusive, né? Como a gente comentou, na pandemia, ele se tornou essencial, né? E a recomendação era até que cobrisse o nariz do paciente, né? Para evitar qualquer tipo de contaminação cruzada. Mas sim, gente, eu sempre vou recomendar o uso de isolamento absoluto para qualquer procedimento endodôntico, seja de urgência, sejam procedimentos eletivos, eu sempre vou recomendar o uso de isolamento absoluto. Principalmente, né, pela essa questão que você mesmo colocou na pergunta. O uso do hipoclorito, né, o saneamento, a gente vai utilizar limas, então ocorre o risco do paciente, né, deglutir ali, aspirar aquele instrumental. Então, em qualquer situação, de endodontia, né? Mas, assim, gente, eu entendo, né, a realidade da atenção básica e sei que muitas vezes esse material não está disponível, mas estando disponível, eu recomendo 100%. Massa. A gente nem sempre recebe, né, o Uhum. material de isolamento. É um pouco raro, mas vamos lá. Essa pergunta foi da Thaís, tá? Muito obrigado, Thaís, pela participação. Agora aqui a gente tem uma pergunta do Leandro Marques. Boa E aí, tarde. Leandro? Na falta das medicações citadas, pode-se utilizar o hidróxido de cálcio PA após o acesso da urgência? E ainda bem que você perguntou dessa questão do hidróxido de cálcio, porque eu ia comentar, mas acabei me esquecendo. E que bom que você me lembrou. Gente, o hidróxido de cálcio, em casos, por exemplo, de pulpite, né, irreversível, que a polpa, né, ainda tá bio, né, que foi o que a gente comentou, ele é irritante. Então, muitas vezes a gente utilizar a medicação de hidróxido de cálcio, né, em dentes com pulpite, por exemplo, a gente vai causar, né, agravar o quadro de inflamação daquele paciente. Então, o hidróxido de cálcio é uma medicação que ela só pode ser utilizada quando a gente já
fez o preparo dos canais, entendeu? Quando a gente instrumentou bonitinho, né? Determinou o CT lá, botou do bonitinho, então, que a gente fez o preparo mesmo dos canais, aí sim a gente pode utilizar o hidróxido de cálcio, mas em situações de emergência, assim, ele não é indicado, porque em polpa viva ele vai irritar, né, os tecidos que ainda podem estar presentes ali, e em polpa necrosada, assim, ele não vai ter nenhuma função. Então, realmente, a medicação, assim, preconizada, né, para situações de emergência na atenção básica, eu acredito que seria o formocresol mesmo. Eu não sei como é o uso de vocês, né, se vem o formocresol, mas podem falar aí, fiquem à vontade. Eu posso dar o meu relato, né, Claro! a minha experiência. Na unidade que eu estava lotado no primeiro ano de residência, tinha otosporin, então a gente usava otosporin. Que ótimo. O Otosporin é ótimo para E tinha condições formocresol de também. ótimo. O Otosporin para condições de pulpite, né? Que é aquela inflamação da polpa ali, ele é excelente porque ele vai conseguir reduzir, né, a inflamação, né, através, né, localmente ali, né? A gente não vai precisar muitas vezes intervir com a medicação sistêmica se a gente já tem um Otosporin ali disponível. Ele é incrível e em casos de pulpite, ele é super recomendado. É, acho que respondeu, né? Né, Leandra? Então vamos lá. Infelizmente, Leandro, o hidróxido de cálcio só depois de canais instrumentados. Então, em urgência e emergência, não recomendo. Agora a próxima pergunta é do Cássio. Boa tarde. Em relação às urgências em pacientes com indicação para profilaxia antibio, segue na mesma forma? Sim, 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 seria super, né, interessante quando a gente, né, tem todo o histórico do paciente, né, que a gente realiza na amnese. Eu acredito que, né, a gente, né, tem condição de tomar uma decisão ali, né? Então, quando a gente vê, né, que aqueles pacientes têm indicação para profilaxia antibiótica, a gente deve sim seguir com o mesmo pensamento, né, que a gente já tem, né, com o mesmo raciocínio. Então, sim, é super indicado a gente realizar, né, previamente a intervenção ali com aqueles pacientes. Vamos lá para a próxima pergunta. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, Então vamos lá. Falaram que está com eco. Melhorou? aqui eu estou ouvindo tranquilo. Sinaliza aqui para a gente no chat, gente, por favor. Silvia Pedreira. Oi, Parabéns Silvia. pela apresentação. Você tem alguma outra opção quando não tem formocresol na unidade? A gente meio que já respondeu isso. É isso, gente. Aí vocês podem até me perguntar, será que a gente pode deixar com hipoclorito? Pode ser uma pergunta que poderia surgir, né? Mas o hipoclorito, gente, ele não tem ação a longo prazo, né? Digamos assim, como as outras medicações têm, né? O formocresol, por exemplo, ele tem ação em mais de 48 horas. O hipoclorito, ele não tem essa ação nunca, entendeu? Então, o hipoclorito nem é considerado uma medicação intracanal. Então, é o que a gente conversou mesmo e respondeu, né? Hoje em dia, é o otosporin, né, se estiver disponível para pulpites, né? Ou o formocresol para pulpites e outras condições. Silvia colocou aqui também, né, a consideração. Na verdade, eu não tenho nada de medicação intracanal. Estou usando ampola de dexametasona, 4 miligramas, que também não tem otosporin. Sim, é isso. É isso que a gente tem que ter essa consciência, às vezes é difícil, né? Da gente não ter os insumos necessários, né? Mas o que a gente tiver e der para fazer, né? E se você vê um resultado, né, nesses pacientes dessa forma que você, né, realiza a medicação,
eu acho que ótimo, entendeu? Você está fazendo bem para o paciente. Thaís colocou Thaís aqui. colocou aqui. Desculpa. Desculpa. Antes o Cássio Antes colocou. o Cássio Infelizmente colocou. não liberam o Infelizmente não liberam isolamento o na atenção isolamento na básica no atenção município básica que no município trabalha. que eu Só trabalho. no céu. Só no céu. Imagino, Cássio. Eu acho, Eu Cássio, acho, que Cássio, é que válido, é válido essa discussão com a essa coordenação discussão com a de saúde coordenação bucal, de saúde bucal, né? Porque a né? partir do Porque momento a que você partir do acha momento que pertinente você acha usar pertinente usar o o isolamento isolamento na unidade na básica de unidade básica saúde, de você saúde, você consegue ver uma consegue ver uma viabilidade viabilidade disso disso para pelo menos para fazer pelo esses menos fazer esses acessos, né? Que é acessos, né? Que é importante manter importante esse Sim, ter esse controle controle de de contaminação. contaminação. Eu com acho que é certeza. válido você levar isso, Você né, para levar isso, né, para reunião e com a reunião e com a gestão da gestão da coordenação de coordenação de atenção atenção à à saúde bucal, saúde bucal, tá tá certo? certo? Thaís Thaís colocou aqui. colocou aqui. Exatamente, Laura. Exatamente, Aprendi Laura, isso na aprendi isso na faculdade. Teria faculdade. como Teria indicar como literatura indicar científica literatura aqui científica em aqui base em à base à necessidade do uso necessidade de do uso de isolamento isolamento absoluto? absoluto. Sim, nesse QR Code, inclusive, gente, tem várias referências legais lá. Podem usar à vontade. Eu coloquei justamente para ajudar vocês, né, nesse sentido. Inclusive, né, tratando da questão da pandemia, né, do controle de contaminação cruzada. Então, aproveitem lá os artigos que eu coloquei, os materiais que eu coloquei, porque tem tudo lá. Como você interpreta a falta de consideração com materiais indispensáveis para o atendimento na atenção básica? Para mim, é impossível realizar acesso de endo sem isolamento. É uma situação que é um dilema, né, para a gente como profissional. Eu tenho um pouco de noção, porque como eu trouxe os relatos de duas colegas que trabalham na atenção básica, então eu tenho um pouco de noção do que elas passam e o que elas me contam é exatamente isso aí que você falou, né? Muitas vezes não tem lima, muitas vezes não tem nem hipoclorito, então o que nos resta é simplesmente fazer o acesso, né? E aliviar ali aquela dor do paciente com o acesso, seja o que a gente puder fazer para ajudar, né? Eu sei que é uma situação muito complicada, mas pelo menos o acesso ali com, sei lá, com alguma medicação ali intracanal, mesmo que sem o isolamento, sabe, Cássio? Porque assim, você já vai ajudar bastante o paciente e não precisa estar, né, prescrevendo tantas medicações sistêmicas, né, que é o que a gente costuma, né, ver, né, nessas situações. Então, eu sei que é complicado, mas se a gente puder fazer o mínimo, assim, eu acredito que já ajuda o paciente, né, porque dor é uma coisa complicada. Pronto, vamos continuar agora. Deixa eu verificar aqui. Alessandra pergunta: qual a sua opinião sobre o tricresol? Tricresol, formalina é a mesma coisa, digamos assim, do formocresol. São as mesmas substâncias, né? Praticamente a mesma composição. Então, tricresol, formalina e o formocresol são basicamente a mesma coisa, tá bom, Alessandra? Então, não tem muita diferença, não. Pode utilizar. O que a gente está evitando e está cada vez mais em desuso é o paramono mesmo, tá certo? É porque são tantos nomes, né, gente? E a gente se confunde e podia botar um nome só e fica dando essa confusão na nossa cabeça. Mas tricresol, formalina e formocresol, mesma coisa, tá? Vamos para a próxima, de Paloma Gonçalves. A indicação de algum selamento provisório específico após o acesso endodôntico? Parabéns pela apresentação, excelente didática. Obrigada. Sim, o que a gente indica para o selamento realmente é o CIV, mas a gente costuma, né, fazer uma pequena barreira de cotozol, né? Eu costumo, né,
na entrada dos canais, para que a gente possa identificar e para que o sieve, né, ele não percorra, né, pelas paredes dos canais e dê problema depois para a gente, né, instrumentar de fato aquele canal. Mas o que eu gosto de fazer, vou falar para vocês, eu pego uma bolinha de algodão bem fininha, muito, muito fininha, só para selar ali a entrada dos canais, pego uma bem fininha também de cotosol para eu identificar que ali tem um algodão e que na hora que eu passe a broca, o algodão não me deu susto. Então eu já vou com cuidado ali naquela região. E a maior parte de sieve. O cotosol a gente não indica, né, como selamento né, provisório de tratamentos endodônticos, porque o cotosol ele expande, né, depois que ele toma presa. E isso pode, né, ocasionar fraturas nos dentes dos pacientes. Então, o cotosol eu só boto uma fina camada mesmo, só para identificar que eu estou chegando na entrada dos canais. Próxima pergunta. Maria Auxiliadora. Boa tarde. Como você usa o Otosporin e por quanto tempo? Pronto. O otosporin a gente vai botar também na bolinha de algodão, tá bom? A gente pode secar com a gaze, tá bom? Da mesma forma que a gente, né, falou, né, com relação ao formocresol, a gente pode estar fazendo com otosporin, ou com a bolinha de algodão, ou com esponjinha bem pequenininha. A gente pode estar, né, pingando a solução ali de otosporin, secando levemente, né, e inserindo na entrada dos canais, né? A ação dele, eu não sei por quanto tempo é. Eu posso estar verificando essa informação, tá bom? Você perguntou de quanto em quanto tempo, mas a gente usa só na entrada dos canais mesmo. Silvia colocou. Desculpa, foi uma dúvida, professora. Eu estou usando a Dexa em ampola, por não ter nada de medicação. Eu estou usando com medo de ter prejuízo. Queria saber a sua opinião. Não é essa ampola de dexametasona, gente. É a Dexa É o mesmo? comprimido? Não, é líquido, injetável. Gente, eu nunca ouvi falar dessa ampola de Dexa, mas assim, eu posso verificar, tá, Silvia, sobre essa sua dúvida e posso estar te respondendo sim, sem problemas nenhum. Eu vou até anotar aqui, se tem alguma coisa, né? Às vezes tem algo que fala sobre isso e a gente não sabe, que pode até mesmo ser indicado e a gente não sabe. Eu Ampola de sugiro, Silvia, que você depois envie em forma de teleconsultoria, né, aqui para o Telesaúde, que aí a gente verifica e te manda a resposta, Sim, tá bom? Eh, o Cássio colocou, né? Já foi cobrado várias vezes, mas infelizmente segue em descaso. que situação, viu, Cássio? Flávia botou, boa tarde, parabéns pela palestra. Quando você coloca o Tosporim, você coloca o algodão úmido ou bem molhado? Nada de excesso, gente. Nada de excesso. Bora secar um pouquinho na gaze para a gente, né, não ter ali um. O otosporin até que não teria tanto problema, porque ele não é citotóxico, né? Se a gente deixasse muito molhado. Mas até mesmo para facilitar na hora de você fazer o selamento, para não ficar aquele negócio molhado ali, entendeu? Na câmara pulpar. Então a gente opta por dar uma secada, né, assim, na bolinha do otosporin, né? Para colocar ali na entrada da câmara. Pronto. Essa aqui a gente já respondeu. É, pronto. Keila colocou parabéns pela apresentação. Minhas dúvidas foram solucionadas nas respostas anteriores. Silvia colocou Dexa em formato de ampola líquido. Sigo a lógica de ser um corticoide, como o otosporin, mas Sim. nunca ouvi falar nada sobre. Farei a teleconsulta. Gratidão pela dica. Você tem resultado, Silvia? Os pacientes voltaram com alguma queixa, algo assim, se sentiram melhor? Qual é a sua experiência com essa ampola? Que eu também vou procurar saber. Vamos ver se ela responde. Vamos aguardar aqui. O Cássio colocou, né? Entendo que
Thaís colocou, desculpa. Cássio, eu entendo que seja uma questão de posicionamento de nós dentistas, não só quanto à necessidade de uso do instrumental barra material para o isolamento absoluto, mas de uma forma geral, nas nossas condições de trabalho. Sim, também concordo, Thaís. A gente tem que se Perfeito. posicionar e exigir condições de trabalho, né? Que a gente tem que ofertar um serviço de qualidade no SUS também. Silvia, a gente está aguardando sua resposta. Qual foi o desfecho, né, desses Das usuários, ampolas de né, Dexa. que você tomou essa conduta aí? Ela Eu fiquei respondeu. feliz de saber que em alguns lugares tem o Otosporin, viu? Eu usei o Otosporin no meu R1 inteiro, na unidade de saúde da família. Então Ótimo. a gente tinha Lima 10, a gente tinha Brocas, a gente tinha Ah, que Otosporin, ótimo. tinha Formocresol, Cotozol, Civ, então a gente Uhum. conseguia fazer a urgência muito tranquilamente Sim, e encaminhar para o céu com ficha de referência. ótimo. Thaís perguntou: essa web palestra vai ficar disponível? Sim, Thaís, vai ser postada no YouTube, vai ficar disponível para acesso. Os slides eles serão disponibilizados no site em formato PDF também, para que vocês Uhum. possam acessar, tá certo? Além dos É, materiais também que eu deixei, Isso. gente. E já tem aqui disponível, vocês podem tirar um print ou uma foto desse código QR e acessar Os eh, artigos todos que os eu. artigos e referências que a doutora Laura utilizou. Vamos lá. Keila colocou. Silvia, achei super interessante sua experiência. São muitos os desafios que enfrentamos no SUS. Vamos ver a resposta de Silvia. Alguns pacientes que demoram de ter acesso ao CEL retornaram com queixa de dor e faço a troca da medicação, mas são poucos. Muito provavelmente o efeito, né, É, do corticoide já tenha passado, né? com certeza, com É. certeza. Sim, verdade. Muitos desafios nessa atenção e nada é básica. Não é nada básica, e sim Sim, gente. complexa. Verdade, Silvia. Então eu acho que é isso, né, gente? Sim. Finalizamos, conseguimos tirar todas as dúvidas. Queria mais uma vez aqui agradecer a Laura, né? Lembrando que essa é uma palestra, né, organizada pelo Telesaúde Bahia. Nós tivemos aqui hoje a presença de doutora Laura Diamantino, é cirurgiã dentista pela Escola Baiana de Medicina e especializanda em endodontia pela Inovare e também é mestranda da Faculdade de Odontologia da UFBA. Foi um prazer te receber aqui, Laura tirou muitas Prazer, das nossas gente. dúvidas, ajudou muito na nossa prática clínica enquanto cirurgiões dentistas de saúde da família e comunidade. É Que bom, uma que honra bom. ter uma especialista trazendo esse papel de matriciamento aqui para gente. E, gente, qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo, de verdade. Eu estou disponível. Se tiverem alguma dúvida, é só falar comigo no Instagram, mandar e-mail, tá? Que a gente pode conversar e eu esclarecer qualquer dúvida. O que eu souber, o que eu, né, tiver disponível aqui de conhecimento na cabeça, eu estou passando. Então é isso. Mais uma vez, muito obrigado a presença de todos. Amanhã também. Um Obrigada, abraço gente. e uma boa tarde a todos. Tchau, tchau. Tchau.